Vamos apresentar um seminário sobre o artigo Alguns estudos bioquímicos sobre dieta contendo ácidos graxos trans, publicado na revista Diabetes and Metabolic Syndrome Clinical Research and Reviews, em maio de 2019. Introduzindo o assunto, os ácidos graxos trans são ácidos graxos insaturados que podem ter uma ligação dupla ou mais de uma ligação dupla. Como exemplo estão o ácido elaídico, que é o principal ácido graxo trans não saturado encontrado em óleos vegetais parcialmente hidrogenados, e o ácido rumênico, que é a principal fonte de ácidos trans de ruminantes. Isômeros trans possuem maiores pontos de fusão quando comparados com os ácidos graxos cis, o que tornaram os ácidos trans valiosos comercialmente e tornaram possível o encurtamento por hidrogenação de óleos para produzir propriedades desejáveis, por exemplo, óleo de soja, óleo de semente e algodão. O objetivo desse artigo é saber mais sobre os ácidos graxos trans, como sua natureza, suas fontes e seus diferentes efeitos na saúde. Alimentos fontes de ácidos graxos trans. A principal fonte de TFA é produzida comercialmente pelo processo de hidrogenação da gordura vegetal. É um processo vantajoso do ponto de vista econômico, porque não é uma gordura cara quando comparada com outras, e além disso, confere aos alimentos características desejáveis. As carnes de ruminantes e laticínios representam uma pequena parcela da quantidade de TFA na nossa dieta, segundo o artigo, em torno de 2 e 6%. Esses ácidos graxos trans naturais vêm do processo normal do metabolismo bacteriano de ácidos graxos poliinsaturados no rumen. Os ácidos linoleico e linolênico são os substratos primários para a biohidrogenação. A principal fonte de isômero trans na gordura de ruminantes é o ácido vacênico, enquanto os ácidos elaídicos e seu isômero são os principais ácidos graxos em gordura vegetal hidrogenada. Sobre os efeitos biológicos na saúde corporal, a ingestão de dieta rica em ácido graxo trans está associada a vários distúrbios, como doença cardiovascular, obesidade, câncer de mama, diabetes, câncer de próstata, entre outros. A Organização Mundial da Saúde debate que os óleos vegetais parcialmente hidrogenados devem ser removidos da ingestão da dieta, pois resultariam em benefícios para a saúde. Depois de decidir em junho de 2015 que eles não eram mais reconhecidos como seguros na alimentação humana, a Food and Drug Administration dos Estados Unidos exigiu que os fabricantes de alimentos os eliminassem dos produtos até junho de 2018. Doença cardiovascular. A proporção de colesterol LDL para colesterol HDL aumentou com o consumo de ácidos graxos trans. A Organização Mundial da Saúde e a Organização das Nações Unidas da Agricultura recomendam que a quantidade de TFA seja inferior a 4% de gordura na dieta alimentar humana. É mostrado que o TFA industrial está associado ao aumento do risco de doença cardiovascular, enquanto o TFA de ruminantes não. Quando a ingestão é inferior a 2,5 gramas por dia, nenhuma diferença no risco de doença arterial coronariana é relatada entre o consumo de TFA de ruminantes e industrial. Sobre o efeito no metabolismo de lipídios e lipoproteínas, os ácidos graxos trans provindos de óleos parcialmente hidrogenados causam um aumento do colesterol total, que é a soma de todos os valores de colesterol que podem ser medidos no sangue, que são HDL, LDL e VLDL, e o aumento do LDL sérico, que é o colesterol monitorado para o risco de doenças cardíacas, também conhecido como colesterol ruim. O efeito mais desfavorável em comparação com carboidratos e outros ácidos graxos é o efeito na proporção de colesterol total sérico para o colesterol HDL, na concentração de apolipoproteína B, que é uma apolipoproteína primária da lipoproteína de baixa densidade, LDL, e de a lipoproteína A1, que está associada à lipoproteína de alta densidade, HDL, e de colesterol LDL e colesterol HDL, embora não afetem os níveis séricos de triacilglicerol. Em estudos, apenas em homens saudáveis em dois níveis diferentes, 1,5% e 3,7% de energia de ácidos graxos trans de ruminantes, e a ingestão de 3,6% de energia de fontes hidrogenadas, verificou-se que afetou negativamente o metabolismo do colesterol pela ingestão elevada de ácidos graxos trans provido tanto de ruminantes quanto de fontes hidrogenadas. Diabetes tipo 2. Os ácidos graxos trans aumentam o risco de diabetes tipo 2.
O risco relativo estimado foi de 1,39, para um aumento de 2% na energia do TFA, enquanto o risco relativo foi de 0,63, para um aumento de 5% na energia de ácido graxo poliinsaturado. Além disso, foi observado que ao substituir 2% da energia por ácido graxo poliinsaturado, o risco foi 40% menor de se desenvolver diabetes tipo 2. Os ácidos elaídico, palmitelaídico e vacênico foram positivamente associados a biomarcadores de alteração do metabolismo da glicose em adultos sem diabetes. O ácido transpalmitelaídico estava associado a um menor risco de diabetes. Os TFAs de ruminantes tiveram efeitos adversos menores do que os TFAs industriais. Além disso, foi observado que a ingestão de TFA prejudica a sensibilidade à insulina. Sobre a doença arterial coronariana, diferentes investigações clínicas revelaram que o consumo de ácidos graxos trans está associado a essa doença. Foram encontrados em pacientes obesos e cardíacos lesões ateroscleróticas e tecido adiposo. Descobriram que os pacientes com DAC tinham níveis de triglicerídeos, apolipoproteína B e razão apolipoproteína B, apolipoproteína A1 maiores do que em pacientes saudáveis, além de um alto aumento de ácidos graxos trans, enquanto os níveis de HDL e apolipoproteína A1 em pacientes com DAC eram menores. No entanto, não foram observadas diferenças significativas no colesterol e no LDL em pacientes saudáveis. A relação ApoB-ApoA1 é caracterizada como um índice de risco cardiovascular, e no sobrepeso e obesidade é considerada a melhor coisa para prever o risco de DAC, sendo melhores do que os monitoramentos dos níveis de LDL. Além disso, os ácidos graxos trans, especialmente o ácido elaídico e o ácido eicosanoico, elevam a proporção do colesterol LDL e HDL. E, com a relação do aumento do risco de DAC, os isômeros trans do ácido linoleico foram os principais adversos ligados à mortalidade total. Obesidade. Alguns estudos também foram publicados sobre a associação entre o consumo de TFA e o risco de obesidade e ganho de peso. Resultados conflitantes foram relatados em estudos com animais e células sob o efeito de TFA na oxidação de lipídios, glicose, no peso e composição corporal. Estudos in vitro e ex vivo de tecido adiposo descobriram que o TFA reduz a deposição de lipídios e inibe a síntese de lipídios. Existem 2 estudos que mediram hormônios relacionados ao apetite e ao ganho de peso, que mostraram menor leptina e maiores níveis de adiponectina e resistina em animais que comeram 20% de TFA. Estudos em roedores demonstraram que em animais obesos, os níveis de resistina aumentam e podem ser incluídos no aumento da resistência à insulina, mas a adiponectina está relacionada à melhora do peso e do controle glicêmico. Mesmo na ausência de excesso calórico e com ganhos moderados de peso, o TFA dietético aumenta a obesidade abdominal e induz anormalidades no metabolismo da glicose. Sobre o câncer de próstata, por meio de questionário de frequência alimentar, concluiu-se que não há associação entre os ácidos graxos trans dietéticos e o câncer de próstata. No entanto, através do questionário de frequência alimentar, sugerem que isômeros de ácidos graxos trans específico, como os mostrados no slide, podem aumentar o risco de câncer de próstata avançado. Descobriram por sangue total que o ácido elaídico e outros ácidos graxos trans, como os evidenciados no slide, aumentam o risco em tumores não agressivos. Também descobriram que os ácidos graxos trans C18 de fosfolipídios estéricos foram associados ao aumento do risco de câncer de próstata, não os ácidos graxos trans C16. Somente um adendo aqui sobre a sugestão de que as fontes de ácidos graxos trans podem explicar a discrepância dos resultados. Por exemplo, altos níveis de ingestão de ácidos graxos trans provenientes de óleos vegetais parcialmente hidrogenados causam aumento do risco de doença coronariana, não a ingestão de ácidos graxos trans provenientes de ruminantes. Portanto, a fonte e o tipo de ácidos graxos trans na ingestão alimentar podem ser considerados importantes como modificadores de risco à saúde.
Em contraste, estudos usando um questionário de frequência alimentar não relataram uma associação entre o conteúdo de ácidos graxos trans e o risco de câncer de próstata, mas estudos usando biópsias de tecidos adiposos e medições de ácidos graxos trans no soro sanguíneo encontraram uma associação positiva. A maioria das ferramentas para o controle do câncer é através de programas de prevenção do câncer que visam modificar hábitos alimentares ou componentes nutricionais. Em numerosos países ocidentais, foram instituídas leis que garantem a produção de alimentos saudáveis, como colocar rótulos de conteúdos de gordura trans em produtos alimentícios, alimentos com baixo teor de gorduras trans, eliminação de óleos parcialmente hidrogenados em alimentos, entre outras. Câncer de mama. O efeito do TFA no desenvolvimento do câncer de mama foi examinado mais extensivamente do que em outros tipos de câncer. Um estudo realizado com mulheres na pós-menopausa examinou a relação entre o risco de câncer de mama e isômeros de TFA específicos no tecido adiposo subcutâneo. O ácido elaídico e o ácido vasênico não foram associados ao câncer de mama. O ácido hexadecenoico foi significativamente associado. Um estudo sobre frequência alimentar indicou que as pessoas que fazem o uso de gordura hidrogenada desenvolvem o risco para câncer de mama. Um estudo de corte da Holanda descobriu uma maior incidência de câncer de mama com ingestão de altos níveis de ácido vasênico. No entanto, a referência 58 relatou que o nível sérico de ácido vasênico foi relacionado com uma diminuição no risco de câncer de mama. Essa discrepância pode estar relacionada à formação de ácido linoleico conjugado, porque o ácido vasênico é precursor do CLA, que tem propriedades anticarcinogênicas. A enzima responsável pela conversão do ácido vasênico em CLA é a D9-desaturase, sendo esta conversão importante para reduzir a carcinogênese mamária em ratos. A ingestão de ácidos graxos poliinsaturados, o equilíbrio hormonal, a predisposição genética e a função da D9-desaturase podem desempenhar um papel para alterar o efeito do TFA no desenvolvimento do câncer de mama. Isso pode explicar os diferentes resultados obtidos. Sobre o potencial mecanismo de ações, foi visto que o mecanismo pelo qual os ácidos graxos trans poderiam aumentar o risco de câncer não está estabelecido. No entanto, a incorporação dos ácidos graxos trans nos fosfolipídios da membrana celular poderia ser um possível candidato, podendo uma alteração na composição da membrana alterar a função associada à membrana. Nos camundongos que se alimentaram com ácidos graxos trans, relatou-se uma diminuição do N3-PUFA na membrana plasmática do tecido adiposo. Essa diminuição está associada ao desenvolvimento de risco de câncer e queda na fluidez da membrana. Essa diminuição da fluidez na membrana, associada a um aumento na atividade dos radicais livres da bicamada fosfolipídica, causa esse estresse oxidativo. Além disso, os ácidos graxos trans que se incorporaram aos adipócitos e às membranas das células endoteliais podem alterar a função dos receptores ligados à membrana e às cascatas de sinalização ligadas às vias inflamatórias. Infertilidade em mulheres. Além de todos os problemas de saúde mencionados, o consumo de ácidos graxos trans pode causar infertilidade em mulheres. A falta de atividade física e o aumento do peso corporal estão relacionados ao aumento do risco de infertilidade devido à disfunção ovulatória. Além disso, biomarcadores como altas concentrações de hemoglobina glicada foram relacionados à diminuição da fertilidade. Um estudo realizado na Escola Pública de Saúde de Harvard relatou que mulheres com problemas de fertilidade comem mais ácidos graxos trans do que mulheres férteis, e 73% é o risco que pode ser esperado de infertilidade relacionada à ovulação, quando há um aumento de 2% de ingestão de TFA. Há aumento em perda fetal, quando a ingestão de TFA é superior a 4,7%. Além disso, os ácidos graxos trans podem causar anormalidades no desenvolvimento fetal. Concluindo, ácidos graxos trans são ácidos graxos insaturados que têm uma ou mais ligações duplas. Estão presentes naturalmente, mas a maioria deles são artificiais, como em frituras, comidas assadas e margarina, por exemplo. Há vários efeitos biológicos na saúde e no corpo, estando associada a vários distúrbios de saúde, como diabetes, doenças cardiovasculares, obesidade, câncer de mama, infertilidade, câncer de próstata e doença arterial coronariana. A Organização Mundial de Saúde, em 2015, começou a estimular a eliminação de ácidos graxos trans.
E o Plano de Ação Europeu de Alimentos e Nutrição da OMS, em 2015 e 2020, sugeriu que ácidos graxos trans devem representar menos de 1% da ingestão energética diária de origem natural. Agradeço a atenção de todos.